Educação de qualidade se faz com ensino diferenciado. Em Juazeiro do Norte você pode contar com o Colégio Alfa do Cariri, proporcionando desenvolvimento socioeducacional e cognitivo, aulas de campo, feira cultural, visitas técnicas e ensino do inglês para crianças a partir de 3 anos de idade. Atividades práticas como capoeira mirim, balé e futsal. E mais, o Alfa Baby e o projeto Tempo de Ler. Colégio Alfa do Cariri, a melhor base garante o sucesso. Matrículas abertas. Oi! Gente, eu tô chegando aqui agora na Corbão Utilidades e eu vim separar vários produtinhos para testar durante as próximas semanas lá em casa. Eita, que a Cocota vai adorar! Muito barato! Gente, olha só o tanto de coisa que eu escolhi aqui na Corbão. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos nas próximas semanas, que eu vou mostrar direitinho onde eu coloquei cada coisinha dessa no cantinho da minha casa. Gente, vocês viram o tanto de coisa que eu peguei? Muita coisa barata, muita coisa linda. Eu fiquei louca nessa loja. Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera. Espera, além do horizonte colorido. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus abençoe a todos os meus amados irmãos e amigos. Está começando mais uma edição do programa Palavra Verdadeira. Este programa, que você já sabe, é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Juazeiro do Norte, aqui na região metropolitana do Cariri. Nossa saudação é para todos os irmãos aqui de Juazeiro, Crato, Barbalha e todas as cidades aqui da região. Que Deus abençoe os meus irmãos. No programa de hoje nós vamos estar trazendo um momento de louvor. Algumas informações, estamos limitados com a questão da informação, posto estamos vivendo ainda tempo de isolamento, que é o que tudo indica, deve estar sendo prorrogado pelo governador do estado do Ceará, e ainda não está claro para nós quais são as exigências dessa prorrogação, mas está já adiantado que haverá a prorrogação desse período de isolamento social. Então, nossas programações ficam limitadas, ficamos fazendo programações online nas nossas lives que acontecem, eu vou estar trazendo ao longo do programa sobre isso, né? E eu quero estar falando uma palavra hoje sobre os 3 povos com quem Deus trata na terra. Baseado em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 32, quando diz assim, Paulo: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, né? Então Deus trata com 3 povos na face da terra. Há muitas etnias, mas Deus coloca essas etnias em 3 segmentos: judeus, gregos e igreja de Deus. Onde você está inserido, você é grego, você é gentil, você é judeu ou você é igreja
do Deus vivo, você faz parte da noiva de Cristo, né? Aquele povo especial, zeloso e de boas obras, a quem está o Senhor trabalhando e cujo povo está aguardando o retorno do Senhor Jesus para buscar como ele prometeu. Eu vou estar falando sobre isso para nós compreendermos qual é a nossa posição em relação aos acontecimentos que estão em nossos dias e os que estão por vir, onde é que a gente se enquadra como povo, né? Eu espero que você seja, e se não é, queira ser igreja de Deus, ok? Vamos louvar a Deus, vamos chamar aqui o nosso momento de louvor, momento de adoração, para nós estarmos louvando o santo nome de Jesus. Adore a Deus agora. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas pra te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessa por ti. Sabe onde fica a dor do coração ferido, sabe levantar o ego caído. Nas obras do mal, ele sabe dar fim. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não ver nada. Ele é a luz, ele é a luz. Pode pedir que ele está aqui, pode chorar que ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Ele te conhece. Eu não conheço você, nem sei tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não ver nada. Ele é a luz, ele é a luz. Pode pedir que ele está aqui, pode chorar que ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível pra te abençoar. Pode pedir que ele está aqui, pode chorar que ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna
Jesus pra te ajudar. Oh, 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 só Jesus pra te ajudar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, na sequência aqui, depois desse lindo louvor, a nossa programação. Eu quero reprisar aqui que nós somos uma igreja que está no ano do Jubileu de Ouro, 50 anos. A Assembleia de Deus Tempo Central completa este ano aqui em Juazeiro, 50 anos. E neste tempo, nesses 50 anos, a igreja teve como pastor o pastor Rebouças, que foi o primeiro pastor, e o pastor Rebouças já dorme no Senhor. O ano passado o Senhor o colheu e o pastor Rebouças agora está com o Senhor. Esteve também pastoreando a igreja de Juazeiro o pastor Antônio José Azevedo Pereira, que é o atual pastor presidente da maior igreja do estado do Ceará, que é a igreja mãe, a igreja de Fortaleza, a Tereza Cristina, Templo Central. Pastor Antônio José Azevedo Pereira. Depois, a obra aqui foi seguida pelo pastor Enos. Pastor Enos é um dos nossos pastores que está pastoreando, eu não sei exatamente agora, nesse momento, onde o pastor Enos se encontra, mas é um pastor que está em atividade, foi também pastor dessa igreja. O pastor Assis Feitosa, que passou aqui por um espaço de 10 anos. Eu tive o privilégio de suceder o pastor Assis Feitosa à frente da Assembleia de Deus da então igreja da Dom Pedro II, quando ainda eram duas igrejas, a Dom Pedro II e a São Pedro. E o pastor Assis é pastor jubilado, hoje está conosco aqui em Juazeiro, congregando conosco, atendendo aqui as nossas escalas, servindo para a glória de Deus. E aí teve aquele período em que a igreja ela teve uma ruptura, e aí foi a igreja 2, é um fato que a gente nem lembra, só fala quando está contando uma história como essa, né? E aí tiveram os pastores aqui, pastor Deusimar Júnior, que hoje é o pastor da Assembleia de Deus em Oroz. Depois o pastor Bernardino Soares, que é o nosso atual vice-presidente, que quando Deus nos mandou para vir para Juazeiro, sucedemos o pastor Assis na Dom Pedro II, e o pastor Bernardino era o pastor da igreja 2, né, da igreja da São Pedro. E aí, 6 meses depois da nossa chegada aqui, aprove a Deus nos unir. E nós nos unimos com o aval da nossa convenção, e estamos já juntos, pastor Flávio, pastor Bernardino, trabalhando há 16 anos. Vai completar agora no próximo janeiro, né? Mas já estamos 15 anos e quase 15 anos e meio trabalhando juntos. Eu estou indo para 16 anos no Juazeiro. E o pastor Bernardino já tem mais de 20 anos aqui no Juazeiro. Estamos trabalhando para a glória do nome do Senhor. Então, a igreja hoje, ela tem a sua sede, que ainda continua sendo na Dom Pedro II, e mais 33 congregações. 2 foram abertas esse ano, a congregação a congregação Maranata, do bairro São José, a congregação Oásis, lá do bairro, né? Enfim, então nós temos essas 2 novas congregações, somos 34 cultos, somos 34 igrejas que estão funcionando. No presente momento, elas estão sem atividades nos templos, mas os dirigentes continuam cuidando, atendendo, os nossos compromissos continuam sendo cumpridos, né? Nós temos uma programação de cultos online, e aí eu quero falar a nossa programação. Hoje, domingo, já tivemos pela manhã, às 9 horas, o ensinamento da Escola Bíblica, estudamos a 3ª lição, que tem como tema eleição e predestinação. Próximo domingo vamos estar estudando a iluminação espiritual do crente. Estamos estudando a igreja eleita na carta que Paulo escreveu aos Efésios. E agora à noite, às 18 horas, estaremos com a nossa live do culto evangelístico,
pregando a palavra de Deus. Aí na segunda-feira, às 7h30 da noite, às 19h30, estaremos com a live do culto de oração. Na quarta-feira, a live do culto de pregação. Na sexta-feira, a live do culto de doutrina, ok? E então a nossa programação segue desta maneira, porque estamos aí anunciando dessa maneira, porque estamos na expectativa de que melhor fosse, né? Melhor seria, é o desejo nosso, que o governador do estado do Ceará, compreendendo que o estado todo não tem essa complexidade dessa gravidade do coronavírus. Por exemplo, aqui no Juazeiro, graças a Deus, nós não temos um caso registrado de óbito, né? Nenhum. Nós temos 3 casos confirmados, curados. Me parece que 2 pelo menos, não sei se o terceiro já foi notificado que foi curado. E a gente poderia ter como os outros serviços, né? Bancos, lotecas, comércio de a Igreja Católica, a Igreja Batista, as crenças, né? As crenças, já que o nosso país nos dá liberdade de crença, liberdade de culto, inclusive a Constituição nos garante que o Estado proteja o local de culto e proteja para que garanta à população o direito de prestar seu culto segundo a sua fé. Então a gente tinha um desejo muito grande que o governador pudesse liberar, não é isso? Mas nós estamos ainda sem poder definir e o faremos nessa segunda-feira, logo que nós tenhamos certeza de como serão as medidas que o governador vai estar prorrogando a respeito desta quarentena, desse isolamento. Vamos orar para que haja sensibilidade, não é assim? E a gente possa, então, cultuar. De outra sorte, estarei conversando nesta segunda-feira com a diretoria da nossa igreja sobre que ações a gente pode fazer, sobre que ações a gente pode desempenhar, posto que tem muitos irmãos que estão com desejo de que a gente estabeleça algum tipo de trabalho, alguma reunião, e a gente, então, na segunda-feira, depois dessa reunião com a diretoria, passará as informações para os membros da igreja, aguardando também o parecer do presidente da nossa convenção. É isso a nossa programação que nós estamos aqui trazendo para os nossos irmãos. Nós vamos estar fazendo as divulgações dos nossos cultos em mídias sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Simultaneamente estamos programando e tomando providência para isso, e aí queremos que os irmãos estejam cooperando, participando, orando conosco e divulgando para que a palavra de Deus alcance mais pessoas, ok? Bem, meus irmãos, nós vamos chamar o nosso apoio cultural, o último bloco deste programa, uma reflexão, uma palavra de Deus para o seu coração. A qualidade sempre faz a diferença. Na Casa do Som você encontra som profissional, instrumentos musicais, equipamentos e acessórios. As melhores marcas com as melhores condições para pagar. Rua São Pedro, 1081, em frente à Prefeitura. Juazeiro do Norte. Casa do Som, qualidade profissional. Açaizeiro e Sushi, aberto de segunda a sábado, das 14 às 22 horas. Disque entrega 988 63 47 67. Meus irmãos, voltando agora para este último bloco do programa, eu quero chamar a sua atenção
para acompanhar conosco uma reflexão, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 10. Deixe-me ler a partir do versículo 31 e vou ler até o 33. São 3 versículos para nós trazermos aqui uma meditação. Olha só o que diz a palavra de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. O verso 1 do capítulo seguinte, ele diz, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, então a partir desta palavra, quero, com meus irmãos e meus amigos, refletir, meditar sobre o conselho que o apóstolo Paulo dá e para quem é que ele está dando este conselho. Bom, ele está dando esse conselho para um povo, para um segmento, né? Uma crença. E quem? Para quem é que ele está? Ele está escrevendo aos membros da igreja que estava localizado na cidade de Corinto, uma cidade grega. E aí ele está, portanto, escrevendo e levando uma mensagem aos crentes, aos cristãos, à igreja. Isso porque ele havia tornado-se igreja. Como é que eu sei que ele é igreja? Porque a igreja é uma instituição espiritual criada por Cristo Jesus. Jesus, ao vir a este mundo, e aqui, após ter se revelado como Messias, ele então fundou a igreja. Ele disse no capítulo 16 de Mateus, quando perguntou para os discípulos quem dizem os homens ser o filho do homem, e que eles começaram a dizer, uns dizem que tu é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas, e ele pergunta, e vocês quem diz que eu sou? Quando Pedro então diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aí ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E aí ele diz assim, olha, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado do céu. Então o Senhor funda a igreja e a igreja é composta de toda pessoa que segue a Cristo, que crê em Cristo. Toda pessoa que aceita a Cristo, então essa pessoa torna-se igreja, torna-se participante da igreja de Deus, que é o corpo de Cristo. E aí eu sei que Paulo é igreja, porque ele diz assim, depois de aconselhar a igreja que não dê escândalo, nem a grego e nem a igreja, ele orientando que cada crente se comporte de maneira que glorifique a Deus, que exalte a Deus, ele diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia! Paulo tornara-se igreja e ele então se esforçava em ser o imitador de Cristo, a ser um cristão parecido com o seu Salvador, com o seu Redentor, a ponto dele dizer, escrevendo aos Gálatas, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glórias ao Senhor. Então ele dizia, vocês sejam meus imitadores,
como eu sou de Cristo. Aleluia. Então ele era igreja. E aí Paulo traz esse conselho para a igreja. Aliás, somente a igreja tem condição de atender este conselho. Glórias ao Senhor. Aliás, somente quem é igreja tem condição de viver uma vida que glorifique a Deus, de maneira que não escandalize nem a judeu, que não escandalize ao grego e muito menos que escandalize a igreja de Deus. Os judeus, ele escandaliza aos gentios, os judeus escandaliza a igreja. Os gregos escandalizam aos judeus e os gregos escandalizam a igreja, no sentido de que se opõe, no sentido de que persegue, no sentido de que não compreende, no sentido de que não demonstra amor misericordioso, amor fraternal. A igreja é a única instituição terrena ainda, porque ela tem a promessa de ir para o céu. O lugar da igreja não é a terra, o lugar da igreja é o céu, mas é a única instituição terrena que tem condição, aleluia, de viver uma vida que glorifique a Deus, amando aos judeus, amando aos gentios ou gregos e amando naturalmente a igreja. Glórias ao Senhor. Mas, pastor, por que desses três povos? Já que na face da terra existe tantas etnias, existe europeus, existe americanos, existe sul-americanos, norte-americanos, né? Existe ocidentais, orientais, existe asiáticos, africanos. Por que somente três povos a quem Deus se comunica, com quem Deus reconhece e trata? Olha, meus irmãos, lendo a palavra de Deus no livro do Gênesis, o livro do começo, nós vamos encontrar as nações da terra, a humanidade se repartindo em nações, que veio ali a confusão das línguas no capítulo 11 de Gênesis, quando os homens querem estabelecer um ponto, um marco, em que eles então coloquem a confiança no governo humano, na força do homem, na capacidade do homem, e portanto então esquecendo de Deus, Deus então confunde a língua dos homens e começa então os homens a se espalharem sobre a face da terra e formarem tudo isso que eu já falei, de ocidentais, orientais, de europeus, africanos, asiáticos, americanos, que vem depois, né, dessa migração de povos na face da terra. E aí então nasce todas as nações da face da terra, ou aquelas que haviam naquele momento, glórias ao Senhor. E todo esse povo é um povo que na sua grande maioria está em rebelião contra Deus, mas Deus sempre tem um remanescente fiel. E no meio dessas nações, no capítulo 12, do meio dessas nações, Deus chama um homem chamado Abrão. Abrão, filho de Tera, Deus o chama. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Pronto, das nações existentes, Deus estava separando uma nação, num homem, numa família, que é Abrão e Sarai. Então Deus estava formando uma nação. Essa nação é a nação israelita, é a nação judaica, é a nação de Deus, a eleita, pela qual mais tarde Deus traria ao mundo
Cristo, o Filho de Deus, que é descendente de Abraão, que é descendente de Davi, que é descendente dos patriarcas. Glórias ao Senhor. Então, havia todas as nações, agora Deus forma uma nação. E dessa nação Deus faz concerto, faz promessa. O Senhor diz que quem abençoar essa nação será abençoado, quem amaldiçoar essa nação será amaldiçoado. E Deus faz uma promessa a Abraão, mas diz assim para Abraão: e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí você olha para cá, para mim, por favor, e você procura saber se existe, de fato, uma nação, que por ela todas as famílias da terra são abençoadas. E procure essa nação, porque as nações do mundo, elas são egocêntricas, e quando elas querem envolver-se com as outras nações, é no sentido de explorá-las, conquistá-las e tirar delas as suas soberanias. Quem é essa nação? A nação que deveria fazer isso e não conseguiu fazer era a nação de Abraão. Mas Deus estava garantindo que, de uma forma ou de outra, por meio dessa nação, todas as famílias e todas as nações da terra seriam abençoadas. E como seria isso se a nação judaica não conseguiu fazer isto? Como nação, aleluia, é porque da nação judaica Deus traria o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, e aí Jesus Cristo fundaria a igreja, aleluia, implantaria a igreja, os seus seguidores, aqueles que creem no seu nome, e então esta nação nova, ela seria chamada nação eleita, povo adquirido, sacerdócio santo, seria chamada de noiva de Cristo, seria chamada da menina dos olhos de Deus, seria chamada de igreja do Deus vivo, aleluia, glórias ao nome de Jesus. E aí a igreja é essa outra nação, é este outro povo que Deus fez de onde? Que Deus fez dos judeus que se converteram a Cristo e que Deus fez das nações que se converteram a Cristo. Eu sou um das nações que se converteu a Cristo, posto que não sou descendente de Abraão na carne, então eu sou um das nações que aceitou o Senhor. E isso está explicado quando a Bíblia diz, aleluia, em João, no capítulo 1, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E o versículo 12 diz, mas a todos que quanto receberam, deu-lhes Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia. Eu creio no nome do Senhor. E agora sou igreja. E a igreja é a única nação na face da terra que tem toda a condição de abençoar todas as nações da terra. A igreja, aleluia, ela é enviada como agência missionária. Por exemplo, nós estamos completando 50 anos no Juazeiro, mas como igreja no Brasil, completamos 100 anos em 2014, porque em 1910, missionários suecos vieram ao Brasil para pregar o evangelho. Não foi para mudar a bandeira do nosso país, não foi para tomar o governo do nosso país, não foi para tirar, destruir a soberania do nosso país, para nos escravizar, não. Eles vieram como igreja para abençoar o Brasil. A igreja do Brasil manda missionário para a África para abençoar os africanos. A igreja brasileira manda missionário para a Ásia, manda missionário para a Europa, manda missionário para todas as partes do mundo, e as partes do mundo mandam missionário também das suas agências para as outras partes do mundo.
para abençoar e cumprir uma palavra que o Senhor disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! De sorte, meus irmãos, que a igreja, como esta nação que pode abençoar, somos estimulados a nós não escandalizarmos os judeus antes nós abençoarmos, a não escandalizarmos aos gentios, aos pagãos, às nações, antes abençoá-los e não escandalizarmos a igreja do Espírito, ou seja, entre nós, antes nós nos fortalecermos. E a igreja, por assim ser, é a única nação que está em contato presente, atual, constante com o Senhor, e é quem está esperando ao Senhor. E a gente passa por essas lutas que o mundo impõe, mas a igreja é a protegida de Cristo, a igreja é a escolhida do Senhor, a igreja, aleluia, tem em seu favor os anjos do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem o Senhor e os livra. Você fique em paz, você fique tranquilo, porque o anjo do Senhor te livra. E a igreja é quem está esperando Jesus voltar. Olha, eu vou terminar, Paulo dizendo assim, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Aleluia! Jesus quer que a gente pregue para salvar os outros, mas ele está já voltando para buscar quem é salvo. Aleluia! E a Bíblia diz que ele vai aparecer segunda vez, sem pecado, para aqueles que o esperam para a salvação. Meu amigo, você faz parte de qual povo? Se você não é descendente de Abraão, se você não é descendente de Abraão, de Jacó, de Isaac, se você não é descendente de Davi, se você não é descendente de Ezequias, o rei, se você não é dessa descendência, aleluia, você não é, portanto, hebreu, você não é judeu, você não é, do judaísmo, você não é judeu, então você não é, então, como diz a palavra, judeu. Se você não é, então possivelmente você seja um grego, que é a mesma coisa de gentil, que é a mesma coisa para pagão, uma pessoa que ainda não teve encontro de salvação com Cristo, como eu fui há 22 anos passados atrás. E aí, se você ainda não é igreja, e como se tornar igreja? Aceitando a Jesus como Salvador. O judeu precisa se converter ao Senhor. O pagão, gentil, grego, das nações da terra precisa se converter. Aleluia. Mas se você já é igreja, se você já aceitou Jesus, aleluia, sede imitador de Cristo. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não dê escândalo. Faça tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia! Se nós estivermos fazendo tudo para a glória de Deus, o que vai acontecer conosco? O nosso Cristo virá e nos levará como Ele prometeu. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Ora, quem é que ele vem buscar na face da terra? Ele vem buscar a igreja. Ele leva a igreja. E aqui na face da terra vai ficar quem? Vai ficar a nação judaica, que ainda não aceitou o Senhor, e vai ficar as nações da terra, os pagãos, os incrédulos, aqueles que não se converteram ao Senhor. E aí vai se confrontar com um império chamado Império das Trevas,
o domínio do anticristo, um governo do anticristo que é cruel, que vai fazer, sabe o quê? Aleluia! Algo muito mais forte do que está acontecendo na atualidade. As pessoas não vão poder comprar, as pessoas não vão poder se locomover, a menos que ela aceite o sinal da besta e que admita que Satanás é o senhor da sua alma para a perdição deles. E aí será terrível a perseguição. Mas a igreja, aleluia, quando isso estiver acontecendo, a igreja já terá subido, a igreja já estará com o Senhor na glória celestial, desfrutando das benécias da glória do reino eternal de Deus. Meu amigo, se converta. Meu amigo, entregue a sua vida a Cristo. Meu irmão que está caído na fé, se levante, volte rápido para o Senhor, porque o que prometeu é fiel e o que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Quero orar a Deus por sua vida. Sou igreja, sou instrumento de Deus por misericórdia. Já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu estou vivendo é para a glória de Deus. Vivo na carne, nesse corpo, mas eu vivo na fé. Faça a vontade de Deus, me desvio do mal, prega a palavra, anuncio, Cristo é o meu Senhor. Você precisa fazer isso também. Aleluia. Abra seu coração, entregue sua vida a Cristo agora, converta seu coração ao Senhor. E ore comigo. Deus maravilhoso, eu te glorifico, te dou glória, Senhor, por o privilégio tão glorioso de ter deixado de ser, Senhor, um participante, um membro das nações, um mero gentil, pagão, grego, ó Deus, de ter me tornado pela fé, ó Senhor, a igreja, ó Deus, do Deus vivo, membro, participante, ó Senhor, desta grande bênção e desta grande promessa. Liberta homens e mulheres, liberta esta pessoa, liberta este homem, esta mulher, meu Pai. Ó Deus, tire-o das trevas e coloque na tua maravilhosa luz. Cura o doente e abençoa as vidas para a tua glória. Eu quero te pedir a tua bênção, Senhor, ó Deus amado, porque quem pode abençoar é a igreja. Mesmo aqueles que nos perseguem, mesmo aqueles que vão contra nós, só a igreja sabe, ó, e pode amar quem, ó Senhor, a persegue, quem ó Deus, a prejudica. E nós queremos abençoar a nação, o nosso estado, a nossa cidade, as autoridades. Tenha misericórdia, liberta este povo, liberta as autoridades, para que temam ao Senhor e queiram ser igreja, queiram ser salvos. Pai eterno, assim ouve a nossa súplica, pela fé oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, a gente termina porque tem que terminar. O tempo é exíguo, passa rápido. E nós estamos chegando ao final desta edição do programa. No próximo domingo estaremos de volta aqui, se Deus permitir. Você pode ver esse programa nas mídias sociais, no YouTube, Facebook, Instagram, nos nossos canais. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu termino dizendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém e graças a Deus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Além do horizonte colorido,